Oferecimento Gorila. Oi, gente. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério e por isso eu estou aqui com a Adelise Morando, que é psicóloga da clínica Carpe Diem. Boa tarde, tudo bom? Bem. E com o Maurício Cotrim, que é terapêutico em dependência clínica. É isso mesmo? Você me olhou com uma cara meio assim... Dependência química. É? Parecida. Ah, química. Você sabe que eu escrevi no meu caderno e eu falei assim, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque ninguém pode ser dependente clínico. Falei, vai ver que é uma coisa nova que estão falando, paciência. Mas vamos lá. Gente, primeiro, obrigada por vocês estarem aqui. Imagina, obrigada, não só por vocês estarem aqui, mas obrigada por tudo que a gente... pelo que foi combinado, né? Sim. Problema falar isso? Não. Nem um pouco, não? Pelo contrário. Pelo contrário. Então, a clínica fez uma parceria com a gente. Na verdade, eu acho que eles fizeram até muito mais. Nós estamos levando uma pessoa... né, para reabilitação na clínica Carpe Diem, e a gente não faz mais que a nossa obrigação do que divulgar, né, e falar da clínica, até porque a clínica, por tudo que a gente andou vendo, por tudo que eu fui pesquisar e ver, e de vocês, é muito bacana. E eu agradeço muito a vocês. Vocês não sabem quanto que eu agradeço a vocês. Nós que agradecemos e não estamos fazendo mais do que nossa obrigação em contribuir com a sociedade e aí com o programa também. Muito obrigada. E está aberto aqui para vocês, toda vez que vocês precisarem, viu? E eu vou começar perguntando para vocês, como eu falei lá fora, eu percebo que algumas pessoas não entendem bem o que é adicção. Né? Você sabe que eu sentada naquela mesa que eu falei batendo papo, eu mesmo falei assim, acho que eu também não sei não. Eu já ouvi tanta coisa aqui que eu acho que nem eu sei o que é. A gente pode começar, vocês falando disso, né? Porque eu acho que isso é importante, as pessoas saberem, né? Claro. Então, a adicção é conhecida, né? Dependência química. A adicção é uma doença comportamental, incurável, progressiva e fatal se não tratada, né? Dentro da adicção entra toda a dependência das drogas e também do álcool. É isso basicamente que a gente chama de adicção, não é? É uma doença comportamental. Tá. Ela tem algumas características como a autodestruição. Então, uma pessoa, qual a diferença do dependente químico para o não dependente químico, por exemplo? O dependente químico, ele tende, com o passar do tempo, semanas, meses ou anos de uso de droga, não importa a substância, seja cocaína, crack, o álcool, a maconha, ele tende a ir perdendo o controle da vida, ou seja, ele tende a abandonar os estudos, a ter dificuldades profissionais, a ter problemas familiares e problemas de saúde, né? Isso pode acontecer de uma maneira mais assim, rápida ou pode demorar alguns anos, mas fatalmente vai acontecer esse tipo de comportamento na vida dele. E também conversando com vocês lá fora, essa história de... Tem como uma família perceber alguma coisa está errada com meu filho, alguma coisa está errada com o meu marido, com meu pai, com seja lá com quem for. Por comportamento em casa, dá para você perceber, eu acho que está fazendo uso de droga, eu acho que... Como que dá para a gente sentir isso e ver e falar para as pessoas meio que ficarem... né, em alerta? O comportamento do adicto, ele varia bastante. Então, a dica mesmo é perceber a mudança de comportamento. Ficou mais irritado, começou a não cumprir normas, regras, horário de trabalho, né? Tá descuidado, higiene pessoal, autoestima. Então, tudo isso são indícios que levam, né? Fora físicos, emagrecer, os olhos vermelhos, tudo isso são indícios que levam a gente chegar, né, o diagnóstico aí da adicção. Mas essas pessoas têm que ficar atentas, mas não neura, né? Porque tem algumas coisas dentro desse contexto aí que a gente falou
que isso acontece muito com os adolescentes, né? Eles costumam ficar não querendo saber de nada, o problema, banho. O problema é esse, Maria. Na adolescência, é uma característica comum a todos os adolescentes. Os pais, eles têm dificuldade em escutar isso que a gente fala, nós profissionais, mas os pais têm dificuldade em entender que os pais são ameaças para os adolescentes. Em que sentido? O adolescente não confia muito no pai nesse período. Ele vai confiar no amiguinho, no coleguinha da escola, no primo, no amigo do tio. Ele vai ter assim uma relação com as pessoas mais afastadas. Por quê? Os pais não têm o costume desde pequeno de ter um diálogo aberto com as crianças, enfim, isso acaba acarretando a mesma situação para a adolescência também. Então eles passam a confiar em estranhos, vamos ser bem claros assim, e não contam para os pais o que está acontecendo. E os pais vão fazendo vistas grossas por muitas vezes, pensando que está tudo bem. Uma fase de experimentação, acontecerem problemas esporádicos, isso faz parte da adolescência realmente. O problema é quando passa a ser uma coisa frequente. Então começa a assumir dinheiro, começa a pedir mais dinheiro, as roupas começam a assumir, ele já não fica mais em casa o tempo que costumava ficar, os pais não conseguem impor limites. É nesse sentido que os pais precisam abrir os olhos e ficarem mais atentos. Agora, Maurício, é uma característica a negação, né? Porque é impressionante. A negação é no sentido assim de você pegou. Você está vendo a pessoa, ela consegue ainda assim negar. Comigo aconteceu isso 3 vezes. Eu passei por uma situação dessa 3 vezes. As 3 vezes a pessoa estava na mão, eu tô vendo, né? Não, mas não é isso. É que o meu amigo, é que isso é uma coisa comum ou foi comigo ou é comum? É uma característica. É super comum, né? Quando eles chegam na clínica, na grande maioria dos pacientes, para tratamento, a gente encontra muito disso, da resistência e da negação. Não, eu tenho controle. Imagina, um adicto, um viciado, eu tenho total controle. Eu paro quando eu quero, eu uso quando eu bem entender, mas é um comportamento assim comum entre eles mesmos, negar. Porque é difícil a pessoa admitir que a tua vida está dominada pelas drogas, que você perdeu o controle da sua vida. Às vezes a gente perde o controle por outras coisas que não são drogas, já fica tão difícil, imagina com droga, né? Exatamente. Fica tão difícil a gente admitir. E quando internar? Bom, eu costumo dizer que a internação é basicamente a última alternativa. Por exemplo, a maioria das pessoas que vão para uma clínica hoje em dia, que estão lá na clínica, tentaram psicólogos, tentaram grupos de mútua ajuda, tentaram religiões, tentaram uma série de outras alternativas de tratamento e não obtiveram resultados. Nem eles conseguiram e as famílias também perceberam que não conseguiram uma evolução no quadro, né, para tratamento. Então, nesse momento, é importante a intervenção, seja uma internação involuntária ou voluntária. Nós temos 3 tipos de internações, é bom ressaltar isso. A voluntária, quando o paciente se predispõe, aceita o pedido de ajuda ou pede para ser internado. A involuntária, onde a família toma a medida e faz uma intervenção, onde o dependente, por muitas vezes, ele está tão embrenhado, tão dedicado ao uso, ele está morrendo, ele não consegue, ele quer ajuda por vezes, mas ele não tem forças para sair, porque já está numa condição de vício muito, muito forte, está no extremo. Então, ele só está esperando basicamente alguém ir lá e retirá-lo para colocá-lo num tratamento, para dar uma perspectiva de vida. E a terceira opção de internação é a compulsória, que é via medida judicial. Hoje a Justiça dá essa opção como pena alternativa em alguns casos, por exemplo. Entendi. Mas, gente, olha, estou falando para vocês como mãe, né? Não passei isso como mãe, mas fico imaginando as mães, porque não admitem, né? Não vão contar, como a gente está falando aqui, eles não vão falar. A gente passa a ser, as pessoas de casa, as mais confiáveis, passam a ser, e mais eles tomam cuidado, né? São as que menos eles confiam. E aí não vão falar, e a gente precisa ver aquilo ali indo, quieto. Mas a negação, é bem assim, né? Mas a negação que você falava há pouco é uma característica não apenas do dependente. Da família Talvez também. seja
maior, mais da latente, família também, eu sei. pelo codependente, Não, que são tudo os bem, familiares. pelo codependente, mas Que minimiza muitas vezes. Entendi, mas não são todos, né? Tem aqueles que estão assistindo, que estão vendo, que sabem que precisa fazer alguma coisa, que sabem que mas também não pode, fica ali assistindo, porque ele não vai admitir. Você também não tem coragem de pegar e mandar alguém buscar. Olha, gente, na boa, Malu, assim, independente, né, da família que está enxergando, que está vendo a necessidade da internação, independente de qualquer família, todos os familiares, né, os familiares que estão diretamente ligados com o paciente, com o adicto, são codependentes, de uma maneira ou de outra. E muitas das vezes, por incrível que pareça, é mais difícil a gente tratar a família do que o paciente, porque a família está acostumada com aqueles comportamentos, né? Com aqueles comportamentos falsos, de manipulação, né? A gente já chegou a ouvir, eu mesmo já cheguei a ouvir, que a mãe preferia o filho usando droga, que dava carinho, do que o filho limpo, né? Em recuperação, porque essa pessoa não era aquela pessoa que dava carinho. Sim, eu sei. Agora, um codependente, ele se torna convivendo, é isso? Mais ou menos. Tudo que a gente estuda aí na nossa experiência profissional, a gente pode afirmar que a codependência ela é manifesta antes da dependência. Assim, o próprio dependente químico é um codependente também. Ele depende de situações externas para manter o seu uso de droga, assim, relações doentias, com tudo e com todos. E o codependente, a droga do codependente é o drogadicto. Então, muitas vezes ele entra em recuperação, ele está lá na clínica, está bem, ele está comendo, está fazendo terapia, ele está passando psicólogo, ele tem uma rotina saudável, de horários, de disciplina, e a família está em prantos na rua. Por isso que nós oferecemos, esse é o diferencial da Carpe Diem também, nós temos um trabalho fortíssimo com os familiares. É meio que exigência para o tratamento do paciente na Carpe Diem que o familiar frequente o ambulatório. Por quê? Senão esse familiar deixa o paciente na clínica, vai para casa e é capaz de entrar em depressão e ficar maluco, achando, será que esse cara, o que está acontecendo? Ele vai passar fome, ele está passando frio, eu não consigo viver sem ele. Só que esquece que 2 dias antes estava apanhando. Estava em delegacia indo buscá-lo. É verdade. Estava dando Aliás, dinheiro a gente vê sem muito querer. isso, né? Exatamente. A gente vê muito. E Isso até é muito porque comum. quando ele termina o tratamento, né? Termina a fase da internação, ele volta para casa. E ele volta totalmente diferente. Mas se a estrutura familiar, se o ambiente, se as facilitações continuarem iguais são um risco para a recaída. Agora, gente, vamos falar um pouquinho, vamos voltar nisso aí, que isso é muito importante, né? As pessoas saberem, né? Deve ter muita gente que se pergunta tá em casa lá perguntando, será que vai falar isso? A gente vai tentar falar tudo. Mas eu queria falar um pouquinho da clínica agora. Me fala um pouquinho lá, o método da clínica, como usa como é feito o tratamento, quais os recursos que vocês usam. Então, a clínica Carpe Diem, a gente tem um método de tratamento baseado nos 12 passos de DNA e de AA, né? Os pacientes são acompanhados por psicólogo, psiquiatras todas as semanas e também pela equipe terapêutica, onde tem os conselheiros, onde tem os monitores, onde tem os vigias, né? Que cuidam, por ser uma clínica involuntária, uma das unidades, então, né? Risco de fuga, enfim. E também tem a parte que dá auxílio para a família, né? O tratamento, para quem não conhece os 12 passos de DNA, para quem nunca passou por uma internação, o indicado é de 6 meses. E para recaídos, né, para quem já passou por um tratamento e voltou ao uso, são de 4 meses. De 4 meses. Gente, eu estava vendo umas coisas na clínica tão bacana, porque o ambiente é muito importante, né? Não só a coisa do método, o tratamento, né? Não sei o quê, mas a estrutura. Por isso que, geralmente, as clínicas e a Carpe Diem não é diferente. Uma clínica que oferece um bom tratamento se preocupa, primeiramente, com a questão de qualidade de vida, em todos os sentidos. E não é à toa que ela é no interior, num lugar bastante arborizado. Muito importante a desintoxicação. Pode ir falando que a gente está passando, mas, gente, isso. Que lindo. Exatamente, porque o paciente chega muito intoxicado, ele vive geralmente num ambiente muito conturbado, então é importante afastá-lo e levá-lo para um local onde ele possa ter uma condição
para desintoxicar o mais rápido possível. O mais rápido Porque a possível. clínica resume-se, nós temos essa metodologia toda que foi explicada, mas resume-se no trabalho de desintoxicação e conscientização, né, através da metodologia que já foi descrita. E o ambiente, como vocês estão vendo, é extremamente favorável Nossa, a qualquer favorável, paciente sim. possa estar Gente, porque assim, olha, não rola, né? Se você também não for para um lugar, né? se for um ambiente desfavorável, é capaz de ficar mais revoltado. Eu não falo nem de beleza, porque isso é lindo. Sim. Né? Eu não estou falando nem da beleza. Até eu queria ir lá passear. Está convidadíssima. Se quiser passar um final de semana, está convidadíssima. Menino, é muito lindo, mas não é nem disso que eu estou falando. A coisa do ambiente favorável está muito mais fundo. Exatamente. Não é isso, né? Eles chegam lá desestruturados, né? Sem referência de família, muitas vezes, sem referência de qualidade de vida, de amor próprio, né? Porque a pessoa, o dependente químico, o adicto, para você chegar ao ponto de, muitas vezes, como eles nos relatam, Adelise, eu vou usar droga chorando, eu sofro, né? Eu sou prisioneiro de mim mesmo, da minha própria vontade, do meu próprio vício. Então, eles chegam lá muito abalados. Então, precisa ter, né, uma estrutura acolhedora. Acolhedora. Não de física, mas sim emocional. Emocional. Né, para acolher, para que ele consiga resgatar, né, enxergar o porquê. Para que eu vou mudar? Para que eu vou ficar limpo? O que tem de prazer na minha vida? E quanto tempo tem a clínica? A clínica vai estar completando 2 anos agora, no começo do ano. 2 anos. Né? Mas os profissionais que lá estão já atuam na área há muito tempo e justamente porque tinha o ideal de oferecer um tratamento diferenciado, baseado no que os donos da clínica acreditam, eles montaram esse projeto, foram estruturando aos poucos e a clínica a cada dia está se reestruturando para se adequar, porque está mudando a questão dos de droga, a sociedade, nós estamos numa sociedade em constante mudança, então a clínica Carpe Diem se preocupa muito com isso. Por isso que hoje nós estamos aí com a unidade feminina também, com a unidade voluntária, que foi dito há pouco, e nós temos um ambulatório em São Paulo também, para estar amparando as famílias as famílias e os dependentes em todos os níveis. Tá, então vamos voltar. Aquela que passou, que é a Carpe Diem, ela fica em Atibaia. Em Atibaia. E aquela unidade... Fê, depois você passa embaixo para mim, meu amor, GC, www.carpedim.com.br, não é isso? CR. Carpedim. Não, tá no e-mail que eu passei para você. E... O que eu estava falando? Esqueci, gente, estou velha. Das unidades. Isso, então, essa é a de Atibaia. A primeira. E essa feminina que vocês falaram? Em Atibaia também. É próximo. É próximo. Isso, é ali próximo. Isso. E aí vocês têm aqui em São Paulo, um ambulatório. E como que funciona esse ambulatório aqui em São Paulo? O ambulatório em São Paulo funciona semanalmente, onde nós acolhemos as famílias, utilizamos o mesmo também para triagens, encaminhamentos, abordagens, atendimentos individuais e atendimentos familiares, além de palestras. Basicamente, o ambulatório serve para prevenção e orientação, acolhimento de quem está chegando e para manutenção do tratamento. Por exemplo, os dependentes que vão estar saindo da clínica, uma hora eles vão sair, depois de 4 meses, 6 meses, 7 meses, eles vão ter alta. E a nossa maior preocupação hoje não é tanto na clínica, é o pós-tratamento. Então, como é que nós vamos poder amparar esse dependente, esse paciente na rua? Porque ele vai ter que seguir a vida dele. Então, o ambulatório é fundamental, porque ele já tem a empatia terapêutica de meses anteriores. Então, ele se sente acolhido, se sente mais à vontade, e a família também. É uma maneira de nós termos, assim, não um controle, e sim uma parceria terapêutica junto com esse paciente que ficou lá por alguns meses na clínica. Poxa, que bacana. Agora, gente, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Eu acho tão importante eu falar isso. Assim, olha, eu já vi uma mãe dizendo assim, não, o meu filho, ele, graças a Deus, ele só bebe. Ele não usa cocaína, nunca usou. Vamos esclarecer isso, né? Gente, álcool é droga, né? Para muitas pessoas, o álcool é droga. O álcool é o crack, o álcool é a cocaína, o álcool é a maconha. E o efeito do álcool no organismo da pessoa, a longo prazo, é tão prejudicial quanto o crack. Nós temos casos de pacientes, né, alcoolistas na clínica
que desenvolveram até mesmo comorbidades a partir do álcool. E o álcool, o alcoolismo, é uma situação bem delicada da gente estar tratando, da gente estar trabalhando, porque, veja bem, o álcool está todo tempo na TV, é propaganda. Na esquina, só descer e comprar, né? Exatamente. Exatamente. É totalmente ligado a prazer, a diversão. Agora, mas com relação ao mal que faz, aos efeitos, né? É pior, igual, menos que cocaína? É isso que as pessoas não entendem? É isso que eu percebo que eu não entendo. Então, vai da tolerância. Tem pessoas que têm uma tolerância maior ou uma adaptação maior ao uso de cocaína, outros ao uso de álcool. O álcool, é só de dizer que o álcool é a droga que mais mata, disparadamente. Né, que mais lesa, traz consequências, mortes diretas ou indiretas, porque às vezes ficam preocupados, assim, pesquisas, mas não morre tanta gente como alcoólica, uma pessoa não desmaia, bate a cabeça e morre. Não, mas ela bate o carro, aí muitos acidentes de trânsito, quase todas as pessoas estão sob efeito de álcool ou de outra substância, mas principalmente sobre o álcool. Brigas que existem em festas, nas ruas, as pessoas estão sob efeito de álcool, discussões e agressões dentro de casa. Agora tem a Lei Maria da Penha, a gente sabe que a maior parte dos homens que agridem suas esposas, eles estão sob efeito de álcool. Né? Depois não lembram, tem a amnésia alcoólica, que a gente chama, mas é isso. Então, o álcool, infelizmente, é uma droga que começa o uso dentro de casa. Né? Pode beber com o papai, pode beber com a mamãe, toma espuminha aqui. Isso para um menor de idade, o que é crime, né? Não se pode oferecer droga e muito menos vender álcool, que também é uma droga, para o menor de idade. Aliás, coitado, né, das mulheres, vocês estão querendo acabar com a lei, né? Tem um projeto aí de um juiz. Gente, a história é muito séria. Eu estou conversando aqui, vou voltar a falar, a gente não está conversando com leigos, não. Eu estou conversando aqui com a doutora Delise Morano, que é psicóloga da Clínica Carpe Diem, e Maurício Cotrim, que é terapêutico em dependência química. Então, a gente não está conversando com pessoas leigas, é para ouvir, para vocês entenderem. Façam perguntas depois para o meu e-mail, mariapaiva@justv.com.br e entre no site, né? Também, vai lá dar uma olhada. Achei o site tão lindo. Coisa de mulher, né? Mulher é um bicho bobo. Porque tanta coisa importante tem no site, né? Coisa séria. Obrigada, que eu achei estética. Tão bonitinho que vocês botaram. Não, nem é só estético, não. É que eu achei tão bonitinho que vocês botaram lá as datas, o calendário bonitinho, como é que fala? Ai, uma graça, achei lindo. Para mim, essas coisas assim, para mim isso mostra responsabilidade, isso mostra organização. É um diferencial. Chato com organização pra caramba. A negação eu já te perguntei. Olha só, a gente ouve falar, tipo assim, fulano matou fulano. Mas é porque ele usou cocaína. Mas é porque ele matou, é porque ele bebeu. É isso. Pode ser. É muito delicado essa questão. Eu acho, por exemplo, que uma pessoa que comete um crime sob efeito de droga, ela tem que responder pelo crime. Mas tem que ter um olhar, submetê-la a exames, a tudo isso, para ver qual o comprometimento que ela tem ou não. Mas ela vai ter que responder, seja numa cadeia comum, no manicômio judiciário, encaminhada para um tratamento, ela vai ter que responder. O que a gente sabe, pode afirmar, é que com o passar do tempo, do uso, as pessoas vão potencializando sua agressividade. Então, se ela não roubava no início, se ela nunca pegou numa arma, nunca ameaçou o pai com uma faca, nunca assaltou na rua, ela tende a desenvolver um comportamento onde ela vai aderir a esse tipo de conduta. Então, assim, Maurício, com o tempo, essa agressividade ela vai crescendo, vai desenvolvendo cada vez mais, é isso. Não é uma coisa assim, eu tenho uma personalidade que está aqui, né? Eu tenho minha personalidade e tal, e esse ladinho meu, matador, o assassino, ele, de repente, veio com mais facilidade no momento em que eu usei droga. Ou não é isso? Pode ser que sim. Ele já pode ser um sociopata, um psicopata, ou ter uma perversidade dentro dele muito antes do uso de droga. E com a droga vai acentuar e vai liberar isso mesmo. Mas nós temos relatos de pacientes, nós que lidamos todo dia aí com dezenas de pacientes, onde eles fizeram coisas que eles mesmos não acreditam. Se submeteram ou executaram situações onde fala como é que eu pude fazer isso, ou eu fiz mesmo. Entendi. Assim, vai perdendo a censura.
É importante ressaltar que uma pessoa que não está sob efeito de droga, ela tem um livre-arbítrio. Quando você usa droga, você vai perdendo livre-arbítrio com o passar do tempo, dos meses e dos anos. Verdade. Onde muitos depois falam, isso exatamente que eu acabei de dizer, como é que eu fiz isso? No dia seguinte, espanca a mulher à noite, abandona o filho para usar droga, e daí no dia seguinte eu não lembro de nada, ou como é que eu pude fazer isso? Não acredito que eu fui capaz. Gente. Aí entra outra fase do tratamento bem complicado, que é tratar, conseguir elaborar a culpa, o sentimento de culpa. Aliás, quer dizer que então vamos lá. Quer dizer que então, é uma coisa que eu também eu vi uma menina perguntar, é assim, o adicto não tem nada a ver com fazer ou não fazer culpa, porque na minha cabeça quem não faz culpa é realmente sociopata, é que não faz culpa. Mas no momento em que você está usando, em que você está na história, tem essa coisa de não fazer culpa, não tem? Ou ela sempre vem no dia seguinte? Olha, é relativo, porque cada caso é um caso, né? Resposta da Denise, tá? Não esqueci. Geralmente, quando passa o efeito da droga, vem o sentimento de culpa. Mas muitas vezes, pelo simples fato de você estar usando droga, no momento eles têm consciência, Poxa vida, não devia estar fazendo isso, eu estou acabando com a minha vida. Já vem o sentimento de culpa. Mas nesses fatos, agressão, enfim, geralmente vem após o ato, após passar esse efeito das drogas. E também, Malu, tem que considerar que muitas vezes o uso exagerado da droga acaba desenvolvendo surtos psicóticos, outras comorbidades, desenvolvendo outras patologias, além da adicção, que levam a ter alguns comportamentos assim. Meninas, sabe o que eu queria pedir para vocês? Vocês não podem voltar aqui, não, em janeiro? Um prazer, claro. Vamos fazer um novo programa e vamos conversar muito mais coisas que eu tenho certeza que... Aliás, a gente vai deixar para as pessoas fazerem as perguntas. O que vocês acham? Fechado. Sim, Fechado? Com Prazer para nós. Então, a gente tem tempo ainda? Temos 2 minutos. Vamos falar da clínica do UGC, vamos passar telefone. Claro que quem entrar ali no site, enquanto ele vai pondo, a gente já vai falando. É www.carpedinho.com.br. E lá dentro tem todas as informações. Tem todas as informações. Telefone, tem o e-mail para contato, que a gente responde todos os dias também. E quem quiser ligar diretamente para o pessoal lá da clínica, é 011, 4412-0625. Que também tem no site, esse telefone. Também tem no site, Tá. 24 horas por dia. Vai dar para fazer uma última rapidinha, que é da Lúcia, que é a seguinte. Vocês, lá na clínica, vocês fazem esse resgate? Liga, fala, olha, eu preciso que venha pegar uma pessoa. Sim. Vocês fazem esse Sim, trabalho lá também? fazemos esse trabalho. Algumas não fazem, né? Algumas não. Nós fazemos, tanto fazemos como, se necessário, terceirizamos também com empresas aí que são especializadas, regulamentadas e que fazem um trabalho maravilhoso aí de estar ajudando com dignidade a resgatar essas pessoas e levá-las até um centro de tratamento como a Carpedim. Que, como você disse, tem um momento que é necessário, sim. Chega uma hora que não dá para esperar. Não dá pra esperar. É melhor pecar por excesso do que por omissão. O que a gente costuma fazer é famílias que não têm formação nenhuma, trabalhar em cima dessa família primeiramente, esclarecer, até que ela reúna forças para tomar uma medida de intervenção, porque a gente sabe que é muito difícil. Nós precisamos acolher muito essa família para que ela tome essa decisão de interná-lo compulsoriamente, porque isso não tem que ficar com culpa depois, tem que sentir assim, na verdade, que foi uma medida de amor, por amor. Exatamente. Eu fico aqui pensando, que bom, né, gente, que cada um tem a sua profissão, que cada um tem seu talento para suas coisas, né? Professor, o médico, não sei o quê, e olhando aí para vocês esse trabalho tão bonito, tem que ter gente que faça, né? E quando as pessoas fazem assim, né, com essa vontade, com o talento de entender, de estudar, porque tem sempre uma coisa a mais. Tem gente que fala, olha, eu tenho que fazer isso, esse é o meu trabalho. Mas tem gente que faz com mais amor, tem gente que faz com
com mais vontade, né? Que Realmente bom que a gente tem precisa pessoas do aí amor. igual a vocês que estão aí, né? Cada um na sua profissão. Gente, muito obrigada. Eu espero de verdade que vocês voltem. Passa muito rápido, não passa? Muito. Então, mas vamos voltar e vamos voltar numa outra situação. Se vocês quiserem, combinamos lá fora, se a gente traz pessoas aqui para fazerem as perguntas para a gente. O que eu sei é que esse assunto é muito sério e que muito mais pessoas do que a gente imagina estão precisando de ajuda. Né? Nós estamos aí para ajudar no que for possível. Contem conosco, tá bom? Muito obrigada, viu, minha Imagina, a gente querida? que Obrigada, agradece. Maurício. Tchau, gente. Muito obrigada.